Olá, iniciarei agora a correção das primeiras 5 questões do vestibular do IFPE deste ano, a nível de ensino médio com admissão no ensino médio, perdão. Então a prova ela inicia com um texto, né? Um texto bem interessante, inclusive bastante educativo, instrutivo, que ele tem como título Celular roubado, como bloquear o e-mail do seu aparelho na operadora. Então é um texto bem interessante, né, que nós não iremos ler pela questão do tempo, para procurarmos ser mais objetivos, mais diretos na correção, mas aconselho que leiam as entrelinhas, né, que possam ler, para que fique entendido o tipo textual que se pretende destacar. A primeira questão diz assim: a identificação dos mais diversos gêneros textuais perpassa a análise da sua função social, das sequências tipológicas que os compõem, de seu contexto, bem como de seu suporte de uso. A respeito da composição tipológica e das características do texto 1, é correto afirmar que, então, ao analisarmos o texto 1, como eu já falei, nós observamos uma instrução do que fazer no caso de um roubo de celular. Então, as proposições que nós temos são as seguintes. Letra A. Como se trata de um texto publicitário, sua principal função é impelir o cliente a comprar um smartphone pela modernidade que ele apresenta. Nas entrelinhas, né, depois dos senhores terem lido o texto, poderão verificar claramente que esse não é o objetivo principal do texto, né? A intenção aqui é informar, orientar, no caso de um celular roubado, como proceder. Então, daí nós já tiraríamos essa questão da persuasão, né, do comércio, para influenciar a compra de um aparelho, um smartphone. A letra B diz assim: possui traços de injunção, pois se pauta na explicação e no método para a realização de uma atividade, no caso, bloquear o smartphone roubado. Bem, isso é bem nítido, a resposta correta é a letra B, de fato, porque nós observamos os traços de injunção. Como a própria questão ela já ditou, ela disse assim: a identificação dos mais diversos gêneros textuais perpassa a análise de sua função social. Então, no caso aí, como nós falamos, a intenção ali era orientar, né? A função social desse texto é essa. Das sequências tipológicas, a sequência tipológica desse texto é a injunção. Isso é um texto injuntivo. Nós observamos que os verbos estão no imperativo, né? E é um texto instrucional. Por exemplo, ele no primeiro parágrafo ele diz assim: seu celular foi roubado, aprenda a fazer o bloqueio do e-mail. Aí ele diz, como segundo item, ele diz: para descobrir o e-mail do seu aparelho, digite tal. Aí depois ele diz: caso você não tenha mais acesso, procure. O terceiro ponto que eu não coloquei no slide, mas tem na prova que os senhores podem verificar no próprio site do IFPE, diz assim: e se você não tem mais o aparelho nem a caixa, ainda há uma salvação. Acesse. Então veja que todos esses verbos no imperativo, né, no modo instrucional, compõem o texto injuntivo. Na letra C, a letra C está errada porque fala da questão da tipologia dissertativa, né? O texto dissertativo argumentativo, ele apresenta argumentos e uma tese. Nós não observamos essa formulação nesse texto. Na letra D diz: apresenta uma estrutura textual estritamente descritiva. Não acontece isso, né? Ele não está descrevendo como o Android funciona. A questão não é essa. Ele está orientando, no caso de um roubo de celular, como bloquear o e-mail, né? E na letra E diz assim: sua função principal é informar os usuários de smartphones do perigo crescente de roubos. Não. Ele falou de como proceder no caso deste, mas ele não quis informar. Ele não é um texto informativo, ele é um texto, ele não é um texto expositivo, ele se trata de um texto injuntivo, instrucional. A segunda questão, nós temos assim: no que tange a análise dos elementos mórficos,
bem como dos processos de estrutura e formação de vocábulos que integram o texto 1, analise a única alternativa correta. Então, essa questão ela diz respeito à composição da palavra, né? Os elementos mórficos, ou seja, a própria formulação da palavra escrita. Na letra A diz assim: o prefixo des, no verbo desestimular, da qual provém a forma desestimula no primeiro parágrafo, serve para reforçar a ideia de aumento no número de roubos? Não, né? Nós vimos que desestimular é não estimular. Então, não está para a ideia de aumento de roubo, de jeito nenhum. Na letra B diz assim, a alternativa correta, né? Então, ao processo de formação que se dá pela seleção das iniciais das palavras de uma expressão, a exemplo do que ocorre em e-mail, dá-se o nome de abreviação. Não. A definição que ele deu aqui da formação que se dá pela seleção das iniciais das palavras de uma expressão é uma sigla, né? Então, está errado. Na letra C diz assim: o processo de formação do vocábulo acesso, no último período do segundo parágrafo, é classificado como derivação imprópria. Não, porque quando ele fala aqui acesso, a classe gramatical não muda, a palavra tá, né? Caso você não tenha mais acesso ao celular, então caso você não tenha mais o acesso, é um substantivo, e ele não está mudando a morfologia dele. A palavra não está mudando a morfologia, né? Ele não está sendo substantivado, como no caso de um verbo. Se fosse um verbo que estivesse vindo substantivado, como o cantar, né? O ficar. Então, não acontece isso aqui, não acontece uma derivação imprópria. Na letra D, diz assim: as palavras roubo e furto, ambas no último parágrafo, além de próximas semanticamente, são formadas pelo mesmo processo, no caso, a derivação regressiva. Está correta, alternativa D, porque roubo advém de roubar e furto de furtar. Então, ocorre uma derivação, só que é uma derivação regressiva, porque a palavra, na medida que ela deriva, a lógica é que ela deveria ter uma composição maior na formação de letras, mas ela tem uma composição menor, ou seja, é uma derivação regressiva. A palavra deriva de outra, mas ela é menor que a palavra original, certo? Na letra E, o erro está para o caso da palavra smartphone, por ter todos os seus elementos mórficos oriundos da língua inglesa, deve ser classificado como hibridismo, não. Ele só seria hibridismo se ele fosse composição, dois idiomas, né? Dois sentidos poderia ser, mas não neste caso. Então, a resposta certa é a letra D, né? A questão da derivação regressiva. Bem, na alternativa 3, nós temos o seguinte: a partir da análise da pontuação do texto, avalie as proposições a seguir. Então, nós temos aqui na primeira opção, diz que a vírgula depois de celular em caso você não tenha mais acesso ao celular, procure o e-mail. O segundo parágrafo foi utilizada de maneira equivocada, uma vez que está separando o sujeito do predicado, não. Aqui trata-se de uma oração subordinada condicional, porque ele diz assim: se você não tiver mais acesso ao celular, procure o e-mail. Então, ela está deslocada, uma adverbial deslocada, está corretíssimo, certo? Então, como a primeira opção, né, ele diz que foi utilizada de maneira equivocada, não. Então, é uma opção, está errado, né? Então, a primeira alternativa nós encaramos como errado. Logo, nós descartamos a letra B, a letra D, a letra B e a letra D. Em seguida, nós temos o 2. No trecho, o código com 15 dígitos será imediatamente exibido na tela. No segundo parágrafo, as duas vírgulas que isolam a expressão com 15 dígitos poderiam ser retiradas sem que isso provocasse nenhum prejuízo semântico ao período. Está correto. Está correto porque se eu digo o código com 15 dígitos, veja, o sentido, a semântica é mantida, certo? Então, aí nós temos a alternativa 2, a proposição 2, como verdadeira. Na questão 3, na proposição 3, nós temos o seguinte: a vírgula no trecho. Procure o e-mail na embalagem do produto que estará próximo a um código de barra. No segundo parágrafo, foi utilizado de maneira correta, pois está separando uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Também está correto, né?
porque o que aí ele está introduzindo a oração subordinada adjetiva explicativa, certo? Então, como nós sabemos aí, né, ele fala o e-mail na embalagem do produto que estará próximo a um código de barras. Então, nós temos aí o que como pronome relativo e, obviamente, está sendo usado de maneira correta. Na questão, a proposição 4 diz assim, a vírgula depois de se você não tem mais o aparelho nem a caixa, ainda há salvação. É a mesma coisa da primeira proposição, né? Mas eles assim, poderia ser retirada, já que se trata de um caso facultativo. Não, porque é um adverbial deslocado. A ordem direta seria, perdão, ainda há salvação. Se você não tem mais o aparelho nem a caixa. Então, neste caso, estaria correta a proposição 4, né? Poderia ser retirada, já que se trata de um caso facultativo? Não, perdão, não estaria correta, estaria errada. Então, não é um caso facultativo, tem que ser usado. Então, até agora nós temos como verdadeira a 2 e a 3. Na proposição 5 diz assim, os dois pontos em, já que seu celular não se conectará mais a nenhuma operadora, tornando o crime inútil, dois pontos, na maioria dos casos, no primeiro parágrafo, foram utilizados para introduzir uma enumeração de fatores. Então, observamos que não. Ele continua dizendo assim, tornando o crime inútil, dois pontos, na maioria dos casos, o ladrão rouba o aparelho para revendê-lo posteriormente. Então, é inútil por causa disso. Então, neste caso, não é uma enumeração, é uma explicação, né, de por que o inútil. Então, nós temos aí, como verdadeira, a opção 2 e 3 apenas, ou seja, a letra C. Na questão 4, nós temos um texto, não é? Que é o mundo misterioso. É interessante que se perceba, que se leia com atenção. Ele diz assim, vamos ler juntos esse texto de Mário Quintana? Leila está nessa idade inquieta e luminosa, em que a gente escreve e não acha editor, de uma novelazinha ultra romântica e ao mesmo tempo com observações de tão aguda objetividade que ela me deu para ler. Não me saiu da memória esta linha. O aspecto acolhedor dos lares sem televisão. Mas não é isso mesmo? Agora é muito difícil nos encontrarmos com as pessoas presentes. É a rádio, é a TV, é o Telestar, é o mais que for. E a gente nunca está onde se acha. Vivemos sempre e sempre em comunicação uns com os outros fantasmas. Vivemos sempre em comunicação com os distantes fantasmas. Mas, deste lado, o que haverá? Meu Deus, como será uma alma neste mundo? Bem, então depois desse texto, né, dessa reflexão de Mário Quintana, nós temos a questão 4, que diz assim, a leitura do texto 2 nos faz refletir sobre os aspectos da contemporaneidade. Assinale o item em que temos uma abordagem crítica e reflexiva semelhante ao que ocorre em um mundo misterioso. Na letra A diz assim, a corrupção deve ser combatida com todas as forças pela sociedade, pois destrói sonhos e perspectivas. Não é essa a temática, não é essa abordagem crítica que ocorre no texto O Mundo Misterioso. Na letra B diz assim, os políticos devem ouvir mais seus eleitores e não se transformar em um produto da propaganda criados em laboratório. Veja, é uma crítica, mas não é uma crítica semelhante, uma crítica reflexiva, como ocorre em Um Mundo Misterioso. Na letra C, fala da questão da seca. Aí diz, a seca no Nordeste cada dia mais prejudica aqueles que dependem da agricultura, do trabalho no campo para sobreviver. Não é esta a temática, ele não fala da seca. Na letra D, diz assim, a era da tecnologia, e aí sim entra a questão da contemporaneidade. Com os smartphones, redes sociais, etc., ao mesmo tempo em que diminui as distâncias, separou as pessoas. Então, esta é a proposição correta, né? Porque essa reflexão é trazida, essa reflexão é feita no texto,
certo? Ele fala da separação das pessoas que estão próximas, né? Então, ao mesmo tempo que diminui as distâncias, separou as pessoas. As pessoas que estão próximas, porém, se tornam distantes por causa da modernidade, da contemporaneidade, como a questão já traz lá em cima, né? Na letra E diz assim, as cidades modernas devem deixar de lado os automóveis e buscar outros meios de transporte para o bem-estar da natureza. Não foi essa questão da contemporaneidade que foi abordada no texto. Bem, em seguida nós temos o texto 3, né, que é para responder as questões 5 e 6. Hoje veremos só a questão 5, que essa charge é um pouco é antiga, já foi bem trabalhada. Diz assim, escreva na lousa a palavra ética, a professora diz. E o menino responde, roubaram giz, professora. Então, essa charge ela caiu já em algumas provas, né, inclusive, porque temos uma polêmica aí, né, muito forte, inclusive, composição da própria charge, que ela traga o texto visual e verbal, o dialogismo, né, a conversa entre os dois textos, e que se tem uma crítica social. Então, aqui nós temos, na questão 5, as charges normalmente se valem da relação dialógica entre a linguagem verbal e a não verbal para compor sua crítica. Tomando por base esse princípio e a análise do texto 3, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos analisar. Primeiro, ele nos preparou para o próprio gênero, né? Ele diz que as charges se valem da relação dialógica, do que nós vemos em palavras e o que observamos no texto não verbal, no texto visual. Aí ele pede para você, então, a partir disso e da crítica que é sugerida, nós marcarmos o item verdadeiro. Então ele diz assim, o fato de a palavra ética ter no texto uma interpretação ambígua é a que confere humor à charge. Veja, ela não tem uma conotação ambígua, né? De forma alguma. É tanto que a crítica acontece justamente por isso, porque a ética é a questão dos princípios. E quando se rouba, não tem princípio. Na letra B diz assim, a fala do menino funciona como uma denúncia à falta de ética nos diversos âmbitos da sociedade. Sim, acontece isso mesmo. Retornando à charge, nós vimos que ele diz assim, roubaram giz, professora. Veja, a fala do menino fala disso, porque na questão da própria sala de aula, uma escola, né, entre os alunos, aconteceu um roubo, uma falta de princípio. Então, essa alternativa seria a alternativa correta. Na letra C, ele diz assim, o humor da charge é evidenciado unicamente pelo desdém da professora, que se posta de costas para o aluno. Não, né? Nós já vimos que a própria alternativa começa dizendo que a gente tem que se valer dos dois textos, do visual e do verbal. É uma relação dialógica. Se nós olhamos só o texto visual e não consideramos o verbal, nós não temos o sentido correto. Na letra D diz assim, o fato de o aluno levantar a caixa de giz, mostrando à professora, funciona como uma confissão de sua culpa pelo furto do giz. Não, isso não tem nem no texto, mais uma vez, né, nós temos que nos valer do texto verbal. Mas no texto verbal, nós observamos claramente isso. Não existe, ele diz roubaram, ele diz roubei, certo? E na letra E diz assim, a charge perpassa secundariamente a ideia de que a escola é a única responsável pela transmissão de valores éticos e morais. Então, nós não temos aí, secundariamente, nós temos até uma alusão, né, da escola como sendo a promissora, a precursora da ética. E outra coisa que nós observamos aqui, que ele diz, a ideia de que a escola é a única responsável. Não, a escola não é a única responsável, certo? Então aqui a escola passa secundariamente esta ideia, a ética ela é ensinada na escola, nós aprendemos princípios na escola, né? Mas a escola não é a única responsável pela transmissão de valores éticos e morais, certo? Então, nós teríamos aí como resposta correta a letra B. Então, por hoje é só, espero que tenham gostado, que tenham acompanhado.
próximos vídeos nós continuaremos com a correção. Até breve, um abraço.